tema da minha palavra hoje é florescer e não apenas sobreviver. O Salmo 92 é um salmo muito conhecido. Eu gosto muito desse salmo e ele tem uma mensagem muito forte para nós, né? E eu quero meditar com vocês essa manhã. Ele diz assim: o justo, vamos bem devagarinho, né, por causa do pessoal aí do Raízes Profundas. O justo, quem é o justo? O justo é aquela pessoa que foi justificada por Jesus, né? Não pensa assim, o justo é aquela pessoa que nunca faz nada errado. Não, tem nada a ver. Então, senão a gente não estaria aqui. Justo é aquela pessoa justificada pela fé. Então, aquela pessoa justificada pela fé florescerá como a palmeira. Olha que coisa incrível. Crescerá, florescerá, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Talvez por isso que eu gosto desse versículo. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios, amém, de seiva, de alegria, de vida, de saúde. Amém, pastor Lúcio, Bete, meus companheiros. Cheios de vida, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A palavra central aqui é: o justo florescerá. Essa é uma palavra muito forte, muito importante, né? Essa é uma palavra, uma promessa. Por quê? Porque nós vivemos num mundo repleto de desafios, de adversidades, de problemas, de frustrações, né? E eu comecei a perceber uma coisa, que muitas vezes as pessoas, na nossa sociedade hoje, às vezes até como cristãos, as pessoas apenas sobrevivem, elas não florescem. Muitas pessoas sobrevivem, né, aos problemas, às dificuldades, aos desafios, e permanecem iguais. Mas a Bíblia diz assim: o justo florescerá, independente das circunstâncias da vida. Amém? Então, isso é uma mudança de mentalidade muito importante. E eu sempre, né, estou sempre conversando com pessoas, trabalhando com pessoas, viajando, conversando, e me marcou muito algumas histórias que eu ouvi, que as pessoas falavam assim: ai, a gente aguenta, né, mais um dia. Aí a mulher falou assim para mim, olha para quem ela foi falar, né? Quando eu acordo, eu penso assim: ai, Deus me deu mais um dia. Eu olhei assim e falei: como assim? Né? Um dia a mais, né? Para sobreviver, para aguentar. E isso começou a acender uma luzinha na minha cabeça. A outra virou para mim e falou assim: eu só não morro porque eu não posso. Tá? Então, assim, isso é sério. Nós estamos nesse projeto de As Pessoas Importam. Nós vamos entender que sem uma vida espiritual intensa e profunda, sem estar plantado na casa de Deus, as pessoas estão apenas sobrevivendo, aguentando a vida, suportando a vida. E eu quero profetizar essa manhã sobre nós. Nós vamos florescer em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas como é que nós podemos então florescer quando tudo parece desmoronar? E a vida é assim. Eu gosto muito, né, de um aspecto da Bíblia, que ela é um livro realista. Não é um romance sobre, tudo é maravilhoso. Vai ser maravilhoso na Nova Jerusalém, do outro lado. Quando você acordar do outro lado, o salmista fala assim: quando eu acordar do outro lado, um dia você vai acordar do outro lado, eu também, né? Eu vou ficar feliz de perceber que o Senhor me transformou, que o Senhor mudou a minha vida. Né? Então, presta bem atenção nisso. Você não está aqui
Você não tem uma vida espiritual, e essas pessoas que eu estou contando para vocês são todas convertidas. Tá? Todas tiveram uma experiência do novo nascimento, mas elas estão se arrastando, elas estão aguentando a vida. Então, existe uma diferença entre sobreviver e florescer. Eu espero que você nunca mais esqueça isso. Fala assim comigo: sobreviver e florescer. Sobreviver é aguentar, dar conta, suportar, né? Eu vou chegar até o fim, não vou abandonar minha fé, eu vou suportar. Não, a promessa de Deus é: o justo vai florescer, crescer, expandir suas fronteiras. Né? E florescer, sobreviver significa que a gente apenas passa pelas dificuldades. A grande pergunta esta manhã, e que você vai levar com você, é: o que eu aprendo com isso? A pergunta que faz diferença entre sobreviver e florescer é essa: o que eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo? O que eu posso aprender com a frustração, com a dor, com a decepção, com o fato de que as pessoas não funcionam do jeito que eu gostaria, de que meu casamento não é aquele casamento sonhado, esperado, que meus filhos não fazem tudo que eu quero? O que eu posso aprender? Repete comigo para vocês não esquecerem. O que eu posso aprender com isso? Hoje é uma aula, tá? É uma aula. O que eu posso aprender com isso? Faça essa pergunta. Né? Ontem eu fiquei preparando essa palavra, estudando, orando, e hoje a primeira coisa quando eu acordei de manhã foi: o que eu posso aprender com tudo que eu estou vivendo? O que eu posso aprender com os desafios que eu tenho? Florescer significa crescer, frutificar, independente das circunstâncias. Deus não nos criou apenas para suportar as dificuldades. Escuta isso: sobreviver é natural, florescer é espiritual. Sobreviver é natural, nós temos resiliência, né? Tem pessoas que passaram por situações tão dramáticas na vida e sobreviveram. Mas a minha pergunta é: floresceram, cresceram, aprenderam alguma coisa? Eu vi uma pessoa falando algo bem interessante. Ela diz assim, opinião dela, tá? Não é a minha, mas eu achei interessante. Ela falou assim: sabe o que é trauma para mim? Aí quando ela falou isso, minha orelhinha levantou, né? Vamos ver o que ela vai dizer. Ela diz: sabe o que é trauma? Trauma para mim é uma situação difícil que você passou na vida e você colocou uma etiqueta nela assim: não aprendi nada com isso. Uau! Passei em vão. Nesta manhã eu quero te dizer: você não vai passar por nada em vão na sua vida. Sobreviver é natural, florescer é espiritual. Algo que vem de uma escolha, de um relacionamento, de uma vida espiritual, né? de um amor à palavra, de um amor a Deus e de um entendimento do projeto de Deus. De um entendimento do propósito de Deus. A Bíblia fala assim: até que todos cheguemos à maturidade. A Bíblia diz que Deus deu os ministérios à igreja para quê? Para que todos possam crescer e amadurecer, não apenas sobreviver. Então, o objetivo da vida espiritual não é apenas nos levar para o céu, não é apenas nos livrar de hábitos ruins, de deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, não. A vida espiritual tem o objetivo de promover o seu crescimento no mais alto nível. É desenvolver a sua espiritualidade, a sua mentalidade, a sua vida, a sua capacidade de doação, de servir no mais alto nível.
Quem falava muito sobre isso era quem acompanhou esse tempo da Sara Nossa Terra, do pastor Myles Monroe. O Myles Monroe falava sobre isso. Falava, você não converteu, você não teve uma experiência com Deus apenas para batizar e ir para a igreja. Você converteu para fazer diferença no mundo. Querido, faça diferença no mundo, onde você estiver. Como é que isso é interessante, né? Que esse conceito de crescimento, de sobrevivência, ou de crescimento, que é um termo que eles também usam, eu estou fazendo uma adaptação de uma pesquisa muito interessante que mudou o ensino nos Estados Unidos, viu, Caçula? Eles fizeram a seguinte pergunta. Eles tinham um monte de criança numa escola pública lá. E uma professora fez a seguinte pergunta: por que algumas crianças, quando erram, quando falham, quando não conseguem aprender, elas se tornam apáticas? Ela começou a achar aquilo estranho. E por que outras crianças crescem, continuam aprendendo? Então, ela chamou uma equipe de psicólogos e teólogos e um monte de gente para fazer essa pergunta. E eles começaram a observar essas crianças ao longo do ano inteiro. Sabe o que eles descobriram? As crianças que erravam acreditavam que aquilo era o destino delas. Não tem jeito, eu errei, eu nunca vou aprender a ler direito, eu nunca vou ser bom o suficiente. As crianças que continuavam, eram aquelas que diziam assim, eu errei, mas tem algo melhor para mim lá na frente. Então, eu quero te falar essa manhã, coisas ruins vão acontecer com você. Coisas difíceis vão acontecer com você, mas Deus tem algo melhor para você lá na frente. Então, a partir dessa observação, eles criaram um conceito na educação lá nos Estados Unidos. Tem um livro dessa grossura que eu vou ler, em inglês, tá? Que fala assim, os dois tipos de mente, a mente do sobrevivente e a mente daquele que aprende. Qual é a sua mente? A mente do sobrevivente ou a mente daquele que vai florescer? Interessante isso, né? E a Bíblia fala que, como eu falei, a Bíblia é um livro muito realista. Ela mostra que a jornada espiritual, que a jornada dos homens e mulheres de Deus foi uma jornada com fracassos. Deixa eu te falar, o fracasso, ou ele te leva a fazer essa pergunta, o que eu posso aprender com isso? Ou ele vai te destruir. Quem sabe você já tentou várias coisas, você fez várias tentativas e não deu certo. E essa manhã eu quero te falar, a Bíblia diz assim, 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes se levanta. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você tentou, Deus ainda não acabou com você. Amém? É tempo de florescer, é tempo de mudar a mente, é tempo de crescer. Quando alguém fizer algo que incomoda você, isso vai acontecer muito, você tem que perguntar, o que eu posso aprender com isso? Eu vou te dar uma dica. Você tem que perguntar e aprender sozinho, tá? Mas vou te dar algumas dicas. Quando alguém machuca você, irrita você, a grande pergunta é, o que eu posso aprender com isso por que essa pessoa acionou alguma coisa que já está dentro de mim? Ela não criou nada. Quando alguém fere você, aquela pessoa não criou nada. A sua reação diz que tem alguma coisa dentro de você que precisa ser resolvida. Amém? Pode dizer amém? Então é uma mudança de mentalidade. Olha o que as pessoas fazem comigo, ou sempre acontece isso. Deixa eu te falar, está mais dentro de você do que nas pessoas. Quando situações, circunstâncias e pessoas desestabilizam você, ao invés de você fazer essa pergunta, espera aí, o que eu posso aprender?
que eu posso fazer com isso? Eu posso reconhecer que eu tenho uma fragilidade dentro de mim que precisa ser resolvida e não passar uma vida inteira, como eu conheço muita gente falando assim, tá vendo? Fulano, olha isso, ciclano fez isso comigo. Deixa eu te falar, o modo sobrevivência é tão sério que muitas pessoas, depois de uma situação difícil, entram no modo sobrevivência e isso pode durar uma vida inteira. Sabe aquela pessoa, algumas pessoas contam para você por que a vida delas não deu certo. As pessoas contam, sabe por que eu estou assim hoje? Porque o meu chefe, um dia, ao invés de me dar uma promoção, deu para o outro. Quantos anos tem isso? 10. E você está lá até hoje. A etiqueta ficou lá. Nunca mais esqueça disso. Quando situações ruins acontecem na sua vida, ou você bota uma etiqueta e fala assim, aprendi nada. Ou você se levanta e fala, eu vou crescer. Alguma coisa dentro de mim vai mudar. A minha mente vai mudar. Eu vou aprender com isso. Então, o modo sobrevivência, ele é perigosíssimo. É a pessoa que vive apagando incêndio. Ela nunca cresce, tem sempre um problema, sempre problema com alguém, sempre uma dificuldade financeira, sempre, deixa eu te falar, situações que se repetem na sua vida estão te dizendo que você está no modo sobrevivência, porque uma pessoa, o justo que vive pela fé, se levanta e diz, alguma coisa melhor Deus tem para mim, e é para lá que eu vou. E aí o que acontece? O modo sobrevivência faz com que as pessoas fiquem com medo do fracasso. Então deixa eu te falar, não tenha medo do fracasso não. Você vai fracassar, aceita logo. Nós temos hoje uma mentalidade na nossa cultura de que tudo não, se você fizer isso, 5 passos, 10 passos, tudo vai dar certo. Ninguém te diz que no meio vai ter um fracasso. E é o sentimento de fracasso que faz muita gente permanecer no modo sobrevivência. Outra coisa incrível que eu achei no modo sobrevivência, as pessoas estão sempre esgotadas, cansadas, estão sempre... É o burnout. A pessoa está sempre cansada, sempre esgotada, dormir não descansa você. Um sinal sério é quando você deita e dorme e acorda cansado. O sono é para ser reparador. O sono é para limpar sua mente de todas as coisas ruins que aconteceram. Em paz me deito e logo pego no sono. Isso é uma promessa de Deus. Mas se você está no modo sobrevivência, se você está naquele modo de, ai meu Deus, olha isso, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar a conta amanhã? Como é que vai ser? Você fica sempre cansado. E até chega um momento que até as pequenas coisas se tornam esmagadoras. Por isso eu orei muito para que o Espírito Santo possa nessa manhã abrir nossa mente e nos fazer enxergar que Deus tem consolo, Deus tem cura, Deus tem milagres, Deus tem coisas sobrenaturais para as nossas vidas. Crescer é melhor do que uma vida de mágoas, de raiva e de tristeza. Crescer é nosso destino. Vamos repetir juntos? Crescer é nosso destino. Crescer, especialmente quando as coisas vão mal. Porque a gente pensa que crescer é algo que vai acontecer. Ai, está tudo bem, quando tudo estiver bem, quando não tiver mais nada, quando não tiver... Não, ilusão. Crescer é melhor do que uma vida de mágoas, de raiva, de tristeza e de arrependimento.
Interessante que, quando você lê a Bíblia, né? A Bíblia, uma coisa mostra para a gente. Você sabia que a maioria dos salmos de Davi foram escritos no deserto? Mais de 70% dos salmos foram escritos no deserto. O que eu aprendo com isso? Davi estava no deserto, mas o deserto não estava em Davi. Ele estava no deserto. Deixa eu te falar, quando você passar por situações difíceis, lembra disso. Você pode cuidar e deve cuidar para que o deserto não entre no seu coração. Se você lê os salmos, né, eu sempre leio todo ano. Já estou lendo uma, duas, vou e volto. Porque, olha que o Salmo, 1 Samuel 23:14 diz assim: e Davi ficou no deserto, em lugares fortes, na região montanhosa, no deserto de Sif. Saul o buscava todos os dias para matá-lo, mas Deus não o entregou em suas mãos. Seus inimigos vão atrás de você, mas Deus não vai te entregar nas mãos deles. Você imagina a situação? Você imagina a pressão, a dificuldade? Quantos anos? 7 anos. Você sabia que Davi fugiu de Saul 7 anos? Hoje a gente não tolera um dia. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que ninguém tolera nada. Não tolera uma falha, não tolera um problema. Então, a nossa vida espiritual, nosso maior bem, nossa fé, Jesus, o que Ele fez por nós, né? Que vai nos ajudar a florescer no deserto. Isso é uma escolha que você tem que fazer conscientemente. É uma escolha que você tem que fazer. Eu não vou ficar no modo sobrevivência. Olha as crianças, a diferença que eles viram nas crianças. A maioria das crianças pensava assim: acabou, eu nunca vou ser bom, eu nunca vou ser bom o suficiente, eu nunca vou entrar na faculdade. As outras diziam assim: tem problema não, eu errei, mas Deus tem algo melhor para mim. Não está escrito no livro não, eu estou... né? Mas impressionante isso. E aí eles acompanharam essas crianças e viram que aquelas que tinham uma atitude diferente eram as que chegavam na universidade. Deixa eu te falar, a nossa vida aqui na Terra é como uma grande escola. Será que você vai chegar na universidade? Será que você vai chegar no mais alto padrão de relacionamento com Deus, de aprendizado, de crescimento? Você vai florescer, amém, querido? Florescer, crescer cada dia, cada manhã, cada experiência negativa. O que eu posso aprender com isso? Aí vou ler com você alguns trechinhos do Salmo 63, que é o segredo. Davi fala assim: quando eu estava no deserto de Judá, Salmo de Davi quando estava no deserto, ele dizia assim: ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. Deserto, seco, falta de água, sendo perseguido, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Eu quero te falar, quando as circunstâncias da sua vida estiverem assim, como uma terra exausta, árida, sem água, eu quero te falar, o refrigério de Deus desce sobre a nossa vida. Às vezes nós pensamos assim, a igreja devocional, palavra, tudo que nós fazemos, sabe para quê? É para trazer refrigério no deserto. A sua oração, a sua adoração. Depois, eu sugiro que você leia o Salmo, ele é muito grande.
E outra coisa muito importante, nós pensamos, um dia eu pensei, hoje eu não penso mais. A gente pensava assim, saí do Egito, do mundo, passei pelo deserto e vou entrar na terra prometida. Aí eu tenho uma notícia para você, a terra prometida é um deserto. 70% de Israel é deserto. Então, deixa eu te falar, mesmo você chegando no seu mais alto grau, sua família organizada, suas finanças, está tudo certinho, você ainda vai passar pelo deserto. Sabe por quê? Porque Deus não vai parar com você. Deus não vai parar com você. Só existe um lugar, eu acho que você não quer ir para lá agora, onde, né? Onde o processo de aprendizado vai parar. E vai ser temporário, porque o dia que a gente descer para a terra com a Nova Jerusalém, nós vamos continuar crescendo, aprendendo, pescando, comendo, fazendo tudo, sabia disso? As pessoas pensam que vão passar a eternidade voando com os anjos. Não, a Bíblia diz que vai descer novos céus e nova terra. E nós vamos viver lá, vamos crescer, vamos aprender. Então, aprende isso. Não pensa assim, a maturidade vai me levar um dia para um lugar onde eu não vou ter problema. I'm sorry, sinto te informar. Só se você for para o outro lado. Interessante, lá tem deserto, mas a Bíblia diz assim, Isaías 35:1, o deserto e a terra se alegrarão. Florescerá abundantemente, amém? Pega essa palavra, o deserto vai florescer, querido, o deserto da sua vida vai florescer. Agora a pergunta para a gente ir fechando, o que nós mais precisamos no deserto é de água. Água, né, é um símbolo poderoso, essencial. Nós não vivemos sem água, podemos viver sem comida, sem água não. Tanto que quando nós jejuamos, nós tomamos água. Assim como a água sustenta o seu corpo, a água do Espírito, da presença, da palavra, sustenta você. O que te sustenta no deserto? O que te sustenta nas dificuldades? Água. Agora é interessante. Vocês conseguiram Deuteronômio? Eu queria ler com vocês Deuteronômio 11, mas na Bíblia há a mensagem. Olha que coisa espetacular. Se eles não conseguiram, eu vou ler aqui. Deuteronômio, capítulo 11, verso 10, diz assim: a terra que vocês irão conquistar, daqui a pouco, não é como o Egito, de onde vocês saíram. Lá vocês tinham que plantar a própria semente e regá-la vocês mesmos, como numa horta. Escuta isso. Mas a terra que vocês estão prestes a possuir, do outro lado do rio, é um lugar de montanhas e vales, e ela bebe da água da chuva que cai do céu. Deus faz cair a água do céu, amém? Deus faz cair a água do céu no tempo do seu deserto. É uma terra da qual o Eterno, o seu Deus, cuida pessoalmente. É você, meu querido, minha querida. Olha isso, a terra, né, simboliza a nossa vida, a nossa trajetória. Olha que coisa maravilhosa. É uma terra da qual o Eterno, o seu Deus, cuida pessoalmente. Ele é o seu jardineiro. E Ele trabalha nela o ano todo. Deus está cuidando da sua vida, do jardim. Deus está cuidando de você o tempo todo. Agora, da onde vem água? De onde vem essa coisa maravilhosa chamada água? A Bíblia mostra que a água vem da chuva.
Um louvor como esse que nós vivemos hoje de manhã é chuva, amém? Choveu, amém, gente? Choveu sobre nós, presença, unção, graça de Deus. A água vem do céu, ok? Segundo, a água vem de estar plantado na casa de Deus. A Bíblia, não vou ler porque você já sabe, o Salmo 1 diz assim: aquele que está plantado, cujas raízes entram profundamente, querido, quando você está profundamente enraizado, plantado na casa de Deus, sabe o que acontece? As suas raízes recebem água. 3 maneiras: chuva, estar plantado, e a última maneira que nós adquirimos água. Essa aqui é boa. Olha aqui. Números 21, 16, desculpa, gente, eu não coloquei, esqueci desse texto. Eu vou ler aqui. Números 21, 16, obrigada. Dali partiram para Beer. Este é o poço no qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo, vou lhe dar água. A terceira maneira de ter água na sua vida. Então, Israel cantou este canto: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres abriram com cetro, com seus bordões. A terceira maneira de ter água é você profetizar sobre o poço seco. Você precisa falar sobre aquela situação da sua vida. Você precisa chegar e falar: brota poço, brota finanças, brota, brota, brota. Pessoas que, cadê o pessoal do louvor? Pessoas que vivem no modo sobrevivência ficam assim: quando é que alguém vem me salvar? Quando é que alguém vai... Não, ninguém vai cantar sobre o seu poço. Você canta. E nesta manhã nós vamos cantar, amém? Brota, brota poço, brota. Não importa o que você tenha passado, que deserto você tenha andado até hoje. Eu te falo, Deus faz chover sobre nós. Nós estamos plantados na casa de Deus. E nós nos levantamos e dizemos: brota, ó poço. Nós fazemos isso com o livro dos sonhos. Nós fazemos isso quando nós dizemos: essa não é a realidade da minha vida. A realidade da minha vida é a promessa de Deus, de bênção, de abundância e de fartura. Brota. Quando você olhar para uma situação difícil da sua vida agora, você começa, fecha a porta para ninguém te internar, tá? Eu falei para uma dessas pessoas que me falou do modo de sobrevivência: você vai fechar a porta do seu quarto e vai começar a andar. E vai começar a dizer: brota poço, brota poço, anda, põe um louvor alto. Sabe por quê? Porque isso muda o seu estado interno, de modo sobrevivência para o modo: eu vou florescer, eu vou crescer no meio dessa tribulação. Não gaste seu tempo no trauma. Não gaste seu tempo pensando, ruminando aquilo que aconteceu de ruim. Não gaste seu tempo dizendo: olha o que aquela pessoa fez comigo. Perdoa rápido, se livra disso. E pensa numa coisa: o que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para nós. Então você tem que escolher esta manhã. Igual você entra no avião, você tem que botar no modo avião. Você vai pensar na sua vida hoje, lá está o modo sobrevivência ou o modo florescer. Você escolhe. Coloca a sua vida no modo. Porque se você não pensar, você vai simplesmente sobreviver. E eu não quero simplesmente sobreviver. Eu quero chegar até o último dia da minha vida crescendo, aprendendo, né, mudando a minha mente, aprendendo sobre Deus. Faz assim, ó. Mudei o modo. Não mais sobrevivência. Modo florescer.
O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com o que fizeram comigo? O que eu posso aprender? Foi duro, foi difícil, foi doloroso? Foi. Mas nada que a presença, a unção, a graça de Deus não possa curar. Nada. Uma vez na minha vida, quando meus irmãos e meu pai morreram num período curto de tempo, eu pensava assim: como é que eu vou sobreviver a isso? Como é que eu vou sobreviver vendo minha mãe olhar a foto dos meus irmãos e chorar? E falar: minha filha, você não sabe o que significa perder um filho. Mas nem minha mãe parou, ela continuou crendo. E ela não apenas sobreviveu a essas tragédias, ela floresceu. E quando ela partiu para o Senhor com 96 anos de idade, ela era uma mulher de oração, de ajoelhar e orar. Oh, meu Deus. Vamos ficar de pé? Deus faz chover. Você recebe vida aqui na igreja. Mas nessa manhã eu quero que você pegue seu cajado e diga: ah, poço. Qual o poço da sua vida que precisa brotar? Brota, poço. Você vai olhar para aquela área da sua vida que está difícil, que está com problema, e você vai começar a profetizar: brota, poço, brota. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Existe algo importante nessa escolha de florescer, que chama-se unção. Unção, ela te capacita para fazer algo que sozinho você não consegue fazer. Então agora eu quero orar por você. Eu quero que você coloque uma mão sobre a sua cabeça ou sobre o seu coração. E nós vamos receber essa capacitação agora para você florescer no meio do deserto. Na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo, nós te damos agora liberdade. Liberdade para nos tocar, liberdade para nos transformar, liberdade, Senhor Deus, para tirar o espírito de morte e trazer vida. Amém. Espírito de medo e trazer espírito de esperança. Nós derramamos sobre vocês agora uma unção para florescer, uma unção de vida. Eu vejo espírito de morte se batendo em retirada sobre a vida de vocês, espírito de dor, de frustração,
de luto que não tem ido embora. Nós te mandamos agora, pode ir embora. A unção do Espírito Santo nos enche e nos capacita para um tempo de florescer. Um tempo de viver pela fé e não pelas circunstâncias. Um tempo de entender que o Senhor te leva para o nível espiritual e não mais natural. Você não vive mais pelo que você vê, você vive pelo que você crê. E na autoridade do nome de Jesus, eu te profetizo sobre você um tempo de derramar essa unção. Recebe essa unção, recebe essa unção. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E agora nós vamos fazer um ato profético. Você vai pensar naquela área da sua vida que o poço precisa brotar. Só você sabe. Pode ser seu negócio, pode ser seu casamento, seus filhos. Quem sabe você vem vindo de histórias de fracasso em alguma área da sua vida. Esse é um ato profético. A Bíblia diz que os príncipes pegaram o bordão. Não foi Deus que fez, não foi Moisés. Você vai profetizar. Agora, junto, nós vamos fazer isso. Enquanto o louvor toca, você vai dizer baixinho. Você vai falar qual área da sua vida que vai brotar. Ninguém vai escutar, porque nós vamos estar cantando. Mas você vai dizer: brota poço da saúde, brota poço das finanças, brota poço do meu negócio. Em nome de Jesus. Vamos lá, Léo. É o que sustenta. Vai falando agora. Levante a sua mão, comece a declarar, comece a profetizar. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Quero fazer uma última oração. Nós vamos orar pelo poço da salvação. Nossos amigos estão aqui. Ontem nós tivemos, em sua maioria, mais de 80 crianças da igreja e seus convidados que ontem aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sábado que vem nós temos o evento de mulheres também, que nós cremos que as nossas amigas vão reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Eu tenho certeza que você tem orado por essas pessoas. Eu quero te convidar, estende sua mão para esse mural agora. E nós vamos orar, brota poço da salvação.
Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, aqui estão os nossos amigos, e nós declaramos que eles te conhecerão, que eles terão suas vidas transformadas. Aqueles que estão presos aos traumas, aos problemas, Deus, nós declaramos, haja vida sobre eles, haja salvação, Senhor. E nós cremos, Pai, que uma colheita sobrenatural nós vamos experimentar nesse batismo, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. E essa semana você vai pegar o seu livro dos sonhos, você vai profetizar. Essa semana eu particularmente vivi algo de muita alegria no meu coração. A Thalita, filha do Alex e da Isabela, colocou que queria fazer 2 viagens esse ano, no livro dos sonhos dela. E aparentemente parecia impossível. E Deus fez. Eu não sei, uma fé de uma criança, como a Thalita me ensinou nesses dias. Eu não sei qual área da sua vida você precisa visualizar. Muitas vezes nós temos dificuldade de gerar essa fé sem uma imagem. Pega uma imagem da sua vitória essa semana e profetiza sobre ela. Profetiza sua cura, restauração, crescimento, avanço. Pega versículos bíblicos, amém? Vamos colocar essa palavra em prática, amém? Amém? Posso te abençoar? Deus, muito obrigada por esse culto, Senhor. Muito obrigada por essa manhã. Nós agora te pedimos, Deus, que a tua bênção esteja sobre nós nessa semana. Oh Deus, muito obrigada, Senhor Deus, porque saímos daqui revigorados, fortalecidos, Pai. E nós profetizamos uma semana de uma colheita sobrenatural. Oh Deus, de nos levantarmos diante dos poços e declararmos, Deus, e vamos ver o teu agir dia após dia, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Eu declaro que você e a sua casa estão blindados pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal te toca, nenhuma doença chega à sua tenda. Nada que venha do inimigo vai tocar o seu coração, a sua vida financeira, os seus filhos, a sua casa. E na autoridade do nome de Jesus, nós recebemos, Deus, essa unção nessa manhã. E nós vamos ver ainda este ano, poços brotando, em nome de Jesus, amém. De pé, não vou perder